dia. Bom dia, bom dia. Vamos aguardar o Instagram dar sinal de vida. Bom dia, Rose, tudo bem? Bom dia, Ju. Já vou te chamar. Peraí. Opa, Ju. Mandei tua solicitação aí. Oiê, bom dia! Tudo bom? Tudo? E você? Como que passou de ontem? Graças a Deus, tudo bem. Bem, Oi, bom dia, que tudo bom. Bom dia. Vamos aproveitar agora esse minutinho para a gente mandar um aviãozinho? Isso mesmo. Vamos ver. Quem está entrando também já vai enviando para os seus contatos, seus amigos. Isso. Porque a gente sabe, né? Até o que nós falamos ontem, né? A maioria ainda tá dormindo, tá em clima de férias, né? E tá tudo Isso bem. mesmo. E por isso que vai ficar gravada essas lives, né? Para o pessoal assistir depois. E tá sendo muito legal, né? Sobre isso um pouquinho nós vamos comentar, né, Ju? O feedback que nós Isso. estamos recebendo. Mandando, mandando. Aí, aí. Luana, bom dia. É bacana como você já deu a introdução aí desse feedback que a gente teve do dia de ontem, né? Foi muito positivo, porque nem a gente esperava, né? O público quase não ficou ao vivo com a gente, mas depois teve muita gente que assistiu, que gostou, que fez perguntas, né? Aliás, uma pergunta da sua caixinha, nós vamos responder hoje, tá? Tá. Porque hoje os capítulos, né, vêm a dizer isso. Então, assim, foi muito bacana ter essa interação, né? Essa, esse ponto positivo, né? Não que a gente, não, como nós falamos, também estamos aprendendo aqui com todos que estão entrando, com as perguntas, com os questionamentos, mas nós estamos aqui fazendo algo que Deus colocou no nosso coração, né? E sem interesse próprio, né? Mas sim para cumprir aquilo que Deus colocou no nosso coração e de estar ajudando pessoas, de certa forma, né? Com o Exatamente. nosso testemunho, os ocorridos conosco e o que a gente tem buscado na palavra, né? Porque tudo vai estar ali, né? Tudo está na palavra. Tudo que nós precisamos, todas as nossas dúvidas, as respostas estão ali, né? Basta É, nós ficarmos atenta, né? Porque a palavra, na verdade, não é uma palavra fácil, né? E é uma não, palavra que a cada momento que você vê, que você lê, às vezes a mesma palavra, às vezes, né, um salmo, né? Aqui mesmo, esse momento que nós estamos estudando o livro de Esther, pode ser que daqui a um ano a gente volte a estudar ele e a gente tem uma outra compreensão, né? Porque é o momento da vida que nós estamos passando, né? Então, isso. Deus é muito sábio com isso mesmo. Essa palavra para nós, hoje vem nos dizer uma coisa, outro momento pode ser que venha nos dar uma outra resposta, né? Mas por isso que é dito, né, amiga, que a palavra é viva, né? E a palavra liberta, né? Então, acho que uma vez que ela a Bíblia é o código milenar mais vivo, né? E existente, né? Porque tudo que se busca, tudo que se vive, você vai olhar, tá ali, né? Tá ali, na palavra. Então, quando você se propõe a estar em unidade e compreensão, a gente vem crescendo e aprendendo muito. Então, Deus se faz muito presente em nosso meio através da palavra, né? Isso mesmo. E isso são os resultados, né? Você vê as caixinhas de perguntas que você colocou ontem, é, foram perguntas ali bem profundas, né? Não foram perguntas vazias, né? Eu achei interessante isso, porque, assim, quer dizer, as pessoas se questionaram mesmo. A gente não imagina, né? Porque quando nós estamos aqui conversando, falando, né, debatendo o tema, e Uhum, quando você está escutando de novo, quando a outra pessoa, né, pega a live para ouvir, e uhum, tem essa introdução nossa aqui, surgem uhum, dúvidas.
Porque você coloca, né, a pessoa que está ouvindo, coloca na realidade dela. Pô, Isso. e lá naquela época, né, Rainha Uhum. Vashti, né, a Esther, aconteceu isso com elas, e olha como que tá a minha vida. Olha o que está acontecendo Uhum. com a minha vida. Então eu tenho que E, aproveitar e pegar esses ensinamentos também. Se deu certo com a Esther, né, vai dar, né? aham, Falar ainda vai sobre. dar? É, ela vai vencer. E de que forma que ela vai vencer? Ela vai vencer com as armas que Deus deu para ela, né? Assim como Deus nos dá. Então, cada dia a gente vai vir aqui e trazer e revelar algumas dessas armas, né? Uhum. Como que ela faz para vencer, né? Os obstáculos, os desafios da vida, né? E então, assim, a gente não tem um manual. A gente não está aqui para dizer o manual, olha, você vai ter que ser assim, 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 né? Que dá certo. Mas sim, existe armas que Deus nos dá e nos revela, né? É bem isso. E hoje nós vamos começar a falar do capítulo 3, né? Porque ontem nós prolongamos tanto, foi tão bom o capítulo um e o 2 que É, a programação era para falar o 3 também, né? Mas foi até bom era. que deixamos para hoje, porque na verdade começa ali um novo momento deles, né? Um momento assim difícil, né, para essa mudança ali da história da Esther. Pode começar. Quer Pode, começar, amiga? Falando? Pode? pode. Ah, não, pode começar, só tô falando. É, a gente, quando terminou a live, né, nós duas, em feedback, a gente falou sobre isso, né, foi tão profundo, porque a gente falando, a gente se escuta também, né, não só aqui falando para vocês. Então, a gente falando, a gente acaba se escutando, e eu e a Michelle falamos justamente sobre isso. Puxa, quanta coisa, né? Quanta coisa saiu dali. A gente não conseguiu, a nossa intenção era falar do capítulo 3, como a gente colocou, mas foi tão profundo que Deixa a eu... gente acabou buscando e achando coisas e a gente foi colocando para fora, né? Contextualizando o texto bíblico, a gente foi colocando para fora e nem deu tempo de falar do capítulo 3. Então, já para começar, ontem alguém colocou numa caixinha de pergunta que o texto de Esther permite também que nós falamos de política, Uhum, né? muito. E, e é isso. Hoje, o capítulo de hoje, ele vai falar totalmente politicamente. E eu tenho vivido isso na minha vida, nesses 2 anos, por último, eu acabei me envolvendo parcialmente com a política, Sim. né? Sem entender, sem ter conhecimento, nunca participei de movimento político nenhum, assim, né? E de repente eu estava ali e eu não entendi aquilo, né? E as pessoas colocavam confiança em mim. E engraçado Viver. que você já Ah, você disse ontem, você já havia recebido, né? A tua amiga já tinha falado para você, estude o livro de Esther, né? já tinha falado. Né? Então, assim, e como eu falei para vocês, eu não tinha estudado. E esse convite de participar da vida política, ele veio depois disso, né? E eu acabei me envolvendo com a vida política. E quando eu falei, e quando eu me posicionei, na verdade, eu apoiei uma colega na vida política, né? E, e aí acabei me envolvendo, e agora eu tenho me envolvido em ações de política, né? Não tenho, né, nenhum cargo, nem nada disso, mas eu tenho me envolvido em ações. E quando eu falo que eu vou em alguma reunião política, né, que envolve a política, né, que eu vou em defesa da família, vou em defesa dos meus filhos, em algum acontecimento, e nós estamos em tantos acontecimentos que nós estamos precisando se posicionar, né, em defesa da nossa família, em defesa dos nossos filhos, as pessoas falam assim, nossa, você perde tempo com isso. Nossa, teu lugar não é na política. Pessoas de igreja não podem se envolver com a política nesse mundo Ao sujo. contrário, né? Pelo contrário, A palavra aí que nós, aí que nós devemos nos posicionar. Porque se nós nos posicionarmos, tem pessoas do mal que vai se posicionar. se você Então, se eu pensar assim, as coisas vão correr como eles querem que corra, né?
Então a gente precisa se posicionar, mas de que forma? Hoje nós vamos ver que na palavra Esther nos ensina como se posicionar. Nós estamos vendo um movimento muito grande que o Frei Gilson tem feito, e tantos outros. Para quê? Pelo Brasil. Ele tem se posicionado, ele tem movimentado. Então, no que? Também aqui no livro de Esther nós vamos ver também como que lá, você vê, isso aconteceu, esses acontecimentos do livro de Esther, foi no ano de 597 antes de Cristo. Olha, há milênios. Né? Até para se localizar aí. Entendeu? Então, o que acontece? E está muito atual. E nós vamos ver isso. Eu não sou entendida, não sou esclarecida no assunto, mas Esther também não era. E Deus confiou a elas pela coragem de posicionamento, de não se negar, de dizer, de se posicionar. Eis-me aqui. Exatamente. Se Deus me confiou isso, eu preciso me posicionar, né? Então eu não posso ser covarde a ponto de negar. É claro que a gente tem que entender que a nossa vida precisa de outras coisas, né? Não somente isso, mas a gente tem que sim ter uma posição, a gente tem que ter um caráter, né? De dizer, eu sou a favor da família, ou eu não sou a favor da família. Mas não... Uma base é por trás de uma opinião qualquer, né? Isso. Porque qual é o teu propósito aqui? Qual que é o nosso propósito aqui? Nós estamos aprendendo e estamos aqui testemunhando para vocês o que nós estamos aprendendo. Nós não somos entendedoras, nós não somos especialistas, nós estamos aqui compartilhando com vocês as nossas vivências. Esse é o propósito. De quê? Mais uma vez, confiar no que Deus nos confiou, né? Ter essa coragem de estar aqui. E juntas, nós podemos passar para vocês o pouquinho que nós sabemos. Que às vezes, o pouquinho que nós sabemos é muito para quem nunca ouviu falar. Exato. Né? Como eu, que igual eu falei para vocês no começo, que eu, há 2 anos e meio quase atrás, que Deus me pediu para ser como Esther, e eu não dei ouvido, não quis saber, não li, não procurei, nada. E eu também nunca tinha aberto o livro de Esther, né? A partir Você vê. Que vem, não, vamos ler, vamos estudar, vamos ver comentários, documentários, filmes, Isso. se aprofundar. E a gente vem vendo. É esse compartilhamento que eu sempre falei assim, onde está, né? Quando está mais que uma pessoa em oração, Deus está com a gente. E Deus está aqui com a gente com um propósito, é esse propósito de compartilhar, né? Um pouco que nós estudamos, um pouco que nós sabemos, e um pouco que nós estamos vivendo no momento de hoje, né? Isso. É o momento de agora, né? Então, e hoje, esses capítulos de Esther, vai estar, se vocês acabarem lendo depois, nós vamos estar aqui falando com vocês, mas se vocês puderem também ler eles depois, e também ter o entendimento de vocês, é muito importante, para que até vocês possam haver coisas que a gente não recitou, que a gente não falou, ou observar de uma maneira diferente. E a gente sempre... Quem está participando, se tiver alguma dúvida, assim, pode compartilhar, pode comentar aqui no Isso. comentários, que fica gostoso esse nosso bate-papo também. E é legal porque daí, igual teve ontem nos comentários, a Shirley falou sobre o jejum, né, que vai ser tratado hoje. Alguém colocou na caixinha sobre a política, né, é o que nós vamos falar hoje. Isso é muito importante, vocês ir colocando esse feedback, a gente vai trazendo, a gente vai esclarecendo e vamos crescendo juntas, que é esse o intuito, né? E tem alguns homens participando da live também. É muito importante que vocês entendam que existe sim, não é só para mulheres, existe sim um crescimento, porque Esther, ela vai fazer do rei um verdadeiro rei, né? Um homem de verdade. Ela é aquela que olha nos olhos dele, e ela constrói esse rei, porque até então ele vivia num mundo de quê?
de beldades. Não tinha um caráter, né? Não tinha um algo formado. E era para aquela nostalgia de vida. E Esther traz ele para a realidade de quem ele é, né? Então, vamos lá. A partir do capítulo 3, ali, vamos recapitular um pouquinho, então. Sim. O rei Assuero, ele é casado com a rainha Vasti, e ela foi uma desobediência, né? E é abolida do reinado, Isso. né? Aonde são procuradas as virgens, e ali Esther é a escolhida entre elas, né? Tem toda uma história, todo um contexto, mas eu não vou falar tudo hoje, é só para a gente cair nos capítulos de hoje, tá? E a Esther tem o seu primo, que é o seu tutor. O que acontece? A partir de então, Esther está no castelo com o rei, e Mardoqueu, que é o tio, que é o tutor dela, ele nunca deixou de sondar ela. Ele passou a viver nas escadas do palácio, né? Porque ele queria saber dela, ver ela, ele queria acompanhar ela. Era o mentor dela, né? Vamos dizer assim, nos dias de hoje, ou era o diretor espiritual, como a gente quiser colocar. Então, só para dizer para a realidade, ele era aquela pessoa que estava ali do lado, né? Direcionando ela aonde quer que ela fosse ou esteja, né? E aí, ele está ali às escadas do palácio e ele escuta que 2 eunucos armam contra o rei e quer fazer maldade ao rei. O que acontece? Eles querem acabar com o rei, né? E ele descobre isso e vai e avisa o rei. Ele consegue chegar até o rei, que essa informação chegue até o rei. E o rei mande que acabe com a vida dessas 2 pessoas. Mas ele não tem contatos a Mardoqueu, né? Nenhum, digamos ali, nenhum muito obrigado nesse primeiro instante, né, ali. Mas Amã, que era um outro eunuco do rei, que era mais próximo do rei, tinha mais, digamos, tinha mais contato, tinha mais poderes ali, confiança do rei, né? E Amã vai a ter com o rei e vai tentar armar contra Mardoqueu, avisando que ele é judeu. E ali ele começa a armar um plano muito grande contra os judeus. E ele pede, e ele consegue que o rei faça uma carta, faça um decreto que extermine todo o povo judeu. Porque se exterminasse todo o povo judeu, matava Mardoqueu, né? E o Mardoqueu, ele não aceitava, né, se prostrar, se curvar para Amã, né? Então, isso mexeu muito com ele, né? Ele ficou irado, realmente, né? Porque todos prostravam, todos respeitavam o Amã, né? Amã. E ele ao contrário. Ele não estava, mas porque ele já sabia da índole dele, né? Justo. E vamos trazer isso para a nossa realidade hoje. Nós, que somos cristãos, a gente não se curva diante de tantas regras, tantas coisas que vêm nos colocar da nossa vida, né? E quando a gente não se curva, quando a gente se posiciona, nós somos perseguidos, nós somos julgados, nós somos exterminados de uma certa forma, né? Quando a gente não se prostra diante daquilo que o governo, que a sociedade, enfim, quer nos fazer engolir, a gente é tratado de maneira não correta, né? É isso mesmo, amigo. É a verdade e o orgulho, né? Então, a gente é passada como pessoas erradas, como pessoas que é do contra, mas na verdade nós estamos aqui para defender a nossa família, nós como cristãos, né? Muita gente se posiciona, eu vejo que as 2 Michelle, né? A Mimaia, a Michelle, vocês estão agora numa posição contrária do mundo. Vocês estão no homeschooling, que é uma escolha de vocês. Vocês estão numa posição contrária. E olha quanta luta para vocês chegarem até aí.
Então, tem deputados, tem vereadores, tem a política a favores, só que tem muito mais contra, né? E aí, quando vocês vão contra essa maioria, vocês são pessoas do contra, então é muito fácil, é muito mais fácil criar ações para exterminar isso do que assumir, não, peraí, vamos escutá-las, vamos ver qual que é a realidade dela. Isso tem sentido? Não, mas eles querem mostrar poder, né? Quem tem o poder na mão, ele quer mostrar o poder que ele tem, né? E, então, assim, a gente vê quantos, isso é um exemplo de vocês, né? Não é a minha realidade, isso. E isso também não quer dizer que eu estou com a manada. Eu sei também das prioridades, mas também sei das minhas realidades, né? No momento. Mas a gente defende aquilo que a gente acredita que é a verdade, que é o cristianismo, que a gente tenta, de uma certa forma, vai vivendo, vai lutando a favores dos princípios, daquilo que Deus tem para nós. E mais uma vez, volto a dizer, aqui no livro de Esther, não está falando de Deus em nenhum momento. Fala em Mas, ali. então, quando você acaba se olhando e vendo o que Mardoqueu quer fazer e o que Esther está ali fazendo, eles estão vivendo o cristianismo. Porque quem que era Amã? Era um eunuco que ele queria posição, poder. Eles queriam poder. Não é como nós queremos, então vamos matar. Não é como nós queremos, então vamos exterminar. Não podemos deixar que ninguém nos tire o poder, nos tire nosso status, né? Porque ali ele tinha status com o rei, né? E a história vai desenrolando por aí. É muito interessante quando a gente começa a fazer as leituras para frente, a gente vai vendo o quanto manipulador é Amã, né? Ele vai sutilmente colocando coisas na cabeça do rei e vai impondo coisas, decretos. E hoje o que a gente vê como que fala em assembleias na Surdina, a favor do aborto, a favor, né, como que fala, das nossas crianças, né, de gênero, e agora do homeschooling, tantas coisas que vêm aí destruir a nossa família. É só ligar a televisão, né? Entendeu? É uma coisa que a gente precisa viver, né, amiga? Viver isso e entender. Então, essa história é muito real. É muito real. É óbvio que nós vamos, igual você falou, se o ano que vem a gente for fazer essa leitura, a gente vai viver de uma outra forma, que vai ser outras realidades que nós vamos estar vivendo. Mas este é o nosso momento de hoje. Que na surdina, essa oposição, essas pessoas arbitrárias, eles querem fazer contra a família, contra os cristãos. E isso já é também bíblico, que nós haveríamos de ser perseguidos. Tempos difíceis iremos viver, não é verdade? E a gente precisa estar posicionadas, entendendo, e é na palavra, e é aqui que nós vamos aprender. E aqui também fala nitidamente, né, da mentira, né? O Amã fazendo a mentira, tendo esse orgulho, né, mostrando que ele é bom, mas ele não é bom, né? Então, quantas vezes a mentira toma conta das pessoas que estão ao nosso redor? Às vezes até nós já passamos por momentos, né, que estávamos fora de si, fora da verdade, e passa por mentiras. Então, quando você realmente encontra a verdade, ela é mais difícil. É difícil viver a verdade, claro que é. Mas você tem mais tranquilidade, você tem essa paz, você tem essa sabedoria para você não ter medo de pegar e falar. Agora, a mentira, como diz, né? A mentira uma hora vem à tona. O que aconteceu com ele? Uma hora ela vem à tona. Por mais que
as pessoas tentam ali manipular, né? Vão manipular alguém da política aqui, né? Inventando Uhum, histórias, se mostrando de bonzinho. Isso no trabalho, isso no relacionamento, isso na nossa vida. Quantas uhum. vezes, né, vemos pessoas manipulando outras para querer ganhar posse, para ser promovidos, para se mostrar de bonzinho na frente de outros. Só que quando você vai ver a vida real dessa pessoa, como que é, né? Justamente. E quem faz esse tipo de coisa dura, sim, por um tempo, mas nada é para sempre, né? Nada é para sempre, porque não tem construir o castelo em cima de areia, uma hora desmorona, Exato. né? Então, assim, e esse poder todo, quanto mais alto se sobe, né, o tombo é mais forte, como se diz na palavra, né? Mas eu acredito, assim, que tudo isso que a gente tem vivido e tem escutado aqui no livro de Esther é um grande ensinamento e sim, como as meninas fizeram ontem, olhar para a vida, Uhum. aonde eu estou sendo colocada, para que eu estou sendo colocada, né? Que agora, nos próximos capítulos, vai dizer sobre isso mesmo, né? Quando o Mardoqueu descobre que, que a mãe está tramando contra eles, que fez esse decreto, que fez tudo isso, né? Ele reúne todos esses dados, ele dá para ela, né, esse decreto que a mãe faz e que o rei, sem saber, assinou, Até, né? até aí, Ju, é interessante a gente Ah, pensar na nossa vida de hoje, uhum. não como a manipuladora, mas será que eu não estou sendo manipulada por pessoas? Quantas vezes você já não foi traída? Nossa, Quantas vezes né? você não passou a perna? Você mesmo falou ontem para mim de um negócio, né? Trabalho. Aham, Então, assim, quantas vezes a gente não é enganado? Por, talvez por inocência nossa, por, às vezes por a gente não estar atenta com alguma coisa, né? são detalhes, né? Detalhes. Nós temos que estar com, assim, com os olhos muito atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Saber dizer não, né? Então ali o rei, ele foi muito manipulado naquele momento. Uhum, Muito. Porque ele não tinha essa mulher ali do lado firme ainda. Até ele é, conhecer realmente, até ele ver que ele não poderia tomar todas as decisões sozinho, ele precisava realmente da uhum, esposa, né? Que isso. é isso que nós temos que ser, esposas firmes, né? Ser aquelas Posicionada, né? posicionadas. Mas por quê, né? Porque quando a gente não tem, é por isso que é muito importante ter uma escuta autêntica. Isso. Lá no começo, né? Quando Mardoqueu fala para Esther, ela ouve e Hum. ela vai designando a vida dela, ele vai mentoreando ela e ela escuta ele. E nunca. Mas, né? E agora, o que aconteceu comigo ontem? Eu sei que foi falha minha mais uma vez. Deus me deu um presta atenção ontem, bem forte, entendeu? Bem forte. E então assim é muito difícil porque Deus, eu tenho um chamado a não fazer certas coisas e eu estou insistindo em fazer isso. Eu não estou confiando totalmente em Deus. Eu preciso não fazer mais isso. E eu fui fazer o que Deus falou para mim não fazer. Eu fui exatamente fazer aquilo que ele falou para mim não fazer. Vê? E eu tomei na cara. Por quê? Porque não é este momento. Eu preciso confiar. Como eu não estou vendo luz, eu imaginei que essa foi minha grande luz. Mas só que ele pediu para eu não fazer isso. O que aconteceu? É como viver na tentação. Ele, né? O inimigo sabe que eu estava precisando de pão e ele me trouxe pão, né? Enfim.
essa escuta. É para vocês ver que a gente está aqui lendo, a gente está aqui estudando. E tá acontecendo. E está acontecendo, porque não é fácil a gente ter essa escuta autêntica de Deus. E então a gente vai aprendendo. Mas o que é bom disso? Como a gente está aprendendo, a gente está aprendendo. A gente leva e aprende, né? Mas se eu estivesse totalmente com as minhas vendas e meus olhos vendados e meus ouvidos tapados, eu estaria caindo no erro sem ter reconhecimento. Hoje eu entendo que não é isso. Isso é o bonito. Né? É aquele despertar. Uhum. Porque quando você continua fazendo as coisas erradas, né? É igual ali. Repetindo, né? As pessoas continuam passando em cima de mim, continuam fazendo coisas erradas. Poxa, tem alguma coisa errada. Uhum. Mas quando você realmente desperta, aconteceu alguma coisa para, né, para prestar mais atenção. Eu entendo que não é isso. Agora, a partir de agora, eu vou fazer diferente. Justo. Eu vou ter que fazer diferente. Porque não é Um isso professor. que eu quero, né? É, Então, eu vou ter que fazer um caminho certo, buscar essa sabedoria, ficar atenta antes de tomar alguma decisão, né? Silenciar. Isso mesmo. É isso mesmo. justo. Se fosse como o Mardoqueu ali escuta eles armar contra o rei. Se ele fosse comprar a briga do rei e brigar com esses soldados, ele acabaria de perder a vida dele ali. Então ele foi falar com pessoas estratégicas para que o mal não acontecesse. Mas se fosse, digamos, uma Juliana na vida, ela ia partir em defesa do rei porque ela gostava do rei, enfim, né? É como se falasse mal de uma amiga minha para mim. E aí, você entende? Então, ter essa sabedoria de escutar, silenciar e buscar em Deus as respostas para aquele momento. Então, assim, é isso que a gente começa a atentar aos escritos desses capítulos do livro de Esther. Sempre entender esse silêncio, essa ruminação de tudo o que acontece para que a gente não repete esses erros, a gente não compre brigas que não são nossas, que a gente não entre em batalhas que não vai nos levar a nada. A gente saber entender aonde estamos e para que vamos, aonde iremos, o que vamos fazer, né? Então, assim, é muito lindo. A gente acaba vendo essas entrelinhas. Então, assim, tem muito, num capítulo de Esther, você consegue tirar muito aprendizado. Até das pessoas maus. Por quê? Porque do mal se tira o bem. Com certeza, com certeza. Né? E um professor meu dizia bem assim, amiga, Juliana, quem não reflete, repete os erros. Então, até ali na caixinha perguntaram, né, sobre me fugiu a palavra. A obediência e a submissão. A partir, é isso que você falou. Se eu continuar querendo brigar, querendo bater o pé, como que vai continuar? Como que você vai encontrar paz aí no relacionamento? Como que vai ter? Essa submissão é ter o amor, né? Ter o amor, ter essa sabedoria, saber silenciar. Porque olha que engraçado. Ontem eu fui procurar, pesquisando, né, na internet, só coloquei no Google, né? Submissão. Uhum. Gente, não dá para pesquisar essa palavra no Google. É só porcaria. Então, a palavra certa tá aqui. Não dá. Porque é de espancamento, é de coisa errada, é só coisa assim, baixo nível. Então, quando você for pesquisar alguma coisa assim, você tem que colocar, né? Cristão, bíblico, né? De palavra, porque senão vem lixo. E não é lixo. É o contrário.
Ser submissa, ser uma mulher submissa, é realmente colocar essa luz dentro de um casamento, colocar uma luz no relacionamento no trabalho, né, na política, mas com sabedoria. É esse olhar atento. É tudo isso que a gente Isso. está falando, é ter esse olhar atento. Não tomar posição nas batalhas que não nos correspondem. Exatamente, é encontrar esse silêncio. É. A submissão quer dizer isso, esse silenciar-se, né, em Deus. Ter essa escuta autêntica de que do que Deus quer para nós. Aqui é o meu lugar, é aqui que Deus quer, é para eu fazer isso, ou é para eu não fazer isso. Essa é a submissão. Não é que vai ser dar ordens, igual você falou, é melhor não procurar em dicionário nem Google, porque a gente só vê isso. Porque submissa, muitos entendem que você tem que ser, uma palavra bem grossa talvez, mas você ser capacha do homem, não é isso. Pelo contrário. Submissão é você construir o homem. Exato. É você ser sábia, é você edificar o seu lar. Isso mesmo, minha irmã. Então, A nossa missão lado a lado. É construção. É construção, é junto, é o respeito. né? É claro, a gente sabe que existe casos e casos, mas esses casos que existem é quando falta essa luz, quando falta esse silêncio, quando falta o amor, quando falta da mulher, principalmente, né? Porque a gente carrega muitas coisas lá de trás, né? De família, Isso, cada um com as suas histórias, né? suas histórias, mas é a partir de agora. Poxa, a partir de agora eu posso ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma política, né? Tá ali de ter uma posição com sabedoria. Com sabedoria. E é o que Mardoqueu vem tentando fazer com Esther, porque ela não tinha exemplos de pai, de mãe, de mulher, ela não tinha. E o rei também foi o primeiro homem na vida dela. Ela não tinha exemplo nenhum. Ela tinha aquilo que Mardoqueu colocava no coração dela. Ela tinha confiança nele e ele tinha em Deus, né? E ali Mardoqueu ele vai agora comprar uma briga com Amã, porque Amã quer de todo jeito tirar Mardoqueu dali. E ele não entende por que Mardoqueu está ali no castelo, né? À beira. Por que ele está ali? Por que ele é permitido? Mas, de uma certa forma, na sabedoria, o que ele fez? Ele ganhou confiança do rei, porque ele livrou o rei de um grande acontecimento, né? Que o rei podia ter perdido a vida. E então, ele é um protegido do rei. Mas, mesmo assim, Amã tenta exterminar, né? Tenta tirar ele da rota, né? E com esse decreto que Amã ele arma ali, ele pega todos esses dados, né, Mardoqueu, e faz com que a rainha Esther, como que é? Isso mesmo, amiga, isso mesmo. Encontrou o momento certo, o jeitinho certo para ajudar a construir e ajudar nas decisões. Foi isso mesmo. O que acontece? Mardoqueu, ele chega a Esther e coloca tudo para ela, está acontecendo isso. Eles querem exterminar os judeus, né? E mostra tudo para ela. O que ela faz? Ela recebe todos esses documentos, todos esses acontecimentos, mas ela... Cópia, né? Uma cópia do decreto. Uma cópia do decreto. Todos. Sem o que ela... consciência. Sem o rei. O rei tinha dado, né, o anel, né? Tinha dado a autoridade para a mãe. Isso. A mãe falou assim, é agora que eu vou fazer o que eu quiser. O que eu quiser, justamente. E ele achava que estava ali com o poder todo. E estava. Mas quando Esther recebe tudo isso, o que ela faz? Ela não sai também aos quatro ventos. Ela tinha todo o poder também. Ela é rainha. Ela podia fazer igual a Vashti fez, não, né? Tocando terror, né? Como diz o outro, né? Ela também tinha poder para isso. Mas o que ela faz? Mais uma vez. Daí vem uma outra arma de Esther. Primeiro,
submissão, né? Segundo, obediência, que está ali junto com a submissão, silenciar. Agora, o que ela fala? Ela reúne todas as suas criadas e pede a Mardoqueu que também faça o quê? 3 dias de jejum e oração. E ela não dá ordens a eles que façam. Ela fala, eu estarei com vocês jejuando e orando por 3 dias. Então, quer dizer, ela queria ouvir a Deus. Ela não tomou decisões. Ela sabe que ela nada pode fazer, mas ela tem a confiança em Deus. Por isso que fala, mais uma vez, aqui não se fala em Deus, nesse livro. Mas se é vivido muito. Muito. Esse Deus, né? Em todos os momentos. É um livro que mais tem Deus vivo, né? Porque não se fala dele, vive-se ele. Exato. E nos nossos dias hoje, muito se tem falado, muito se tem feito, mas não tem vivido. Quantas? Tem muita gente que está ali, que não estou aqui dando de dedo, mas a gente vê tanta gente que está ali na igreja, está na igreja, justamente. Está na igreja, né? Mas está em Deus, né? Vive-se, né? Esse Deus. E então, assim, é uma coisa que é para a gente pensar. A gente precisa estar em Deus e viver essa palavra. E ela vai viver esse jejum. Exatamente. E o que é o jejum? O jejum é esse momento da espera, né? Da espera de uma resposta, da espera do que vai acontecer, para ela ter o silêncio, né? O jejum junto com o silêncio. Porque é a partir daí que nós vamos conseguir ter uma sabedoria, né? Que ela teve uma sabedoria. É isso mesmo que eu tenho que fazer? É essa decisão que eu vou ter que tomar? Direção, Senhor, me direcione, me posicione, me dê a confiança, porque o jejum, ele enfraquece a nossa carne. Porque a nossa carne nos faz pecar. A nossa carne nos faz ceder, né? Porque através, é o que eu falei no começo, né? Comigo, o que aconteceu comigo ontem? Eu precisava de pão, e de pão me foi ofertado, e eu caí. O que é isso? É a minha carne fraca. Eu preciso ainda fortalecer a minha carne. Eu preciso ainda saber ter essa conexão de escuta total com Deus. Porque eu ainda confio, mas não confio. Por isso que ainda estou levando tombos. E muitas das vezes, né, Ju, nós queremos esse imediatismo, né? Nós queremos as coisas para ontem. Por mais que nós precisamos, né? Eu preciso do pão, eu preciso do dinheiro, eu preciso resolver, mas eu preciso também ter essa sabedoria, essa calma para silenciar isso. A paciência, né? Precisa fazer mais? Será que é realmente esse alimento espiritual que nós precisamos mais? Deus tá dando a resposta. Ele está dando a resposta. Só que nós precisamos estar atentas para entender, ter esse entendimento. Isso. E eu falo que eu ainda tenho que aprender muito, assim, com o jejum. É muito difícil para uma sanguínea que carne aqui, alimentar a carne. Mas para mim não é fácil fazer jejum, não. Na verdade, para ninguém é fácil, né? E é o hábito, né? E jejuar, como diz aqui, Esther, ela convidou as outras pessoas, né? Ela não impôs nada, né? Foram, e todos participaram. Olha essa união. E o que Deus quer aqui, né? Nós estamos aqui entre 10 pessoas. O que Deus quer? Ele quer essa união. Justo. Sabe? Por algo único. E o jejum sem oração, ele é dieta, então não é jejum. Então a gente tem que precisar se posicionar. O que vai alimentar a nossa carne vai ser a oração. E fazer do dia a nossa oração. Nós precisamos entender isso. Que muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo de fazer minha oração. Eu não tenho tempo porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Faça do seu dia a tua oração.
Você vai trabalhar, louve a Deus por ter um trabalho, louve a Deus por estar indo, louve a Deus porque se você tem um carro, você louva a Deus por ter um carro, se você vai de ônibus, louva a Deus porque você tem o dinheiro para pagar a passagem de ônibus. E faça do seu dia um louvor e agradecimento a Deus por tudo que se tem. Eu tomei um impacto muito grande na minha vida sobre isso, sobre oração e jejum, porque um dia eu falava muito eu estou falando isso porque eu falava isso, mas eu não tenho tempo de ficar rezando 24 horas. E eu fui falar com uma pessoa e ela falou, faça do seu dia a tua oração. E eu não entendia o que era isso. Eu achava que para mim estar em oração, eu tinha que estar dentro da igreja ou dentro do meu quarto, só eu e Deus, e ali ficar horas rezando. Essa era a oração. Mas a oração mais sincera é fazer da sua vida a tua oração. É você É você lavando louça, isso mesmo, lavando louça da casa. Fazer um Deus vivo. Eu chorei o dia que eu ouvi isso. Eu chorei. Quem me ensinou isso foi a Sandra, da comunidade Raiz da Misericórdia, aqui numa cidade próxima de Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro. E ela falou, Jesus é vivo. Jesus é uma pessoa, ele está ali com você. E eu tinha um Jesus tão distante de mim. Eu achava eu a pior pessoa do mundo. Eu não tinha direito de falar com Deus. De ficar indo na igreja toda hora? Ou... Não tinha esse tempo. Meu trabalho era das 4:30 da manhã até as 7 horas da noite. E chegava em casa, eu tinha filho, marido, casa, tudo. Meu trabalho era essa jornada. Então, assim, eu achava a pior pessoa do mundo, que eu não tinha nem direito de falar com Deus. Eu passei algum tempo da minha vida nessa rotina, né? Então, quando ela me falou, Jesus, ele é uma pessoa, ele está na sua casa. Fala com ele, louve a Deus. E foi me ensinando isso que eu falei para vocês. E foi sim, foi lavando louça, foi tomando café com ele, foi tomando meu chá da tarde com ele, no meu trabalho, foi nas minhas idas e vindas do trabalho, que assim eu fui me voltando a esse amor. Eu fui entendendo, e aí eu fui sentindo esse amor que ele tinha por mim. E minha vida começou a mudar essa forma de vivência com Deus, de experiência em Deus. E daí você também diminuiu as reclamações, não foi? Totalmente, já não reclama mais, porque você aceita tudo. Ontem minha prima, que estava aqui em Foz do Iguaçu, eu acho que ela está na live ainda, não sei se ela já saiu, mas ela entrou. Aí aconteceu várias coisas ruins, assim, ontem, no nosso dia, né? E eu dou risada. Ela falou, você ri das coisas... Eu falei assim, mas eu vou fazer o quê? Tristeza não paga a conta. Se eu ficar nervosa e xingar tudo, vai piorar mais. Vamos rir, que é mais feliz quem dá risada, né? Então, assim... Aí, ó, encontra Deus, é bem isso. Em tudo. É bem isso, Andréia. É em tudo. Então, da vida, por mais dificuldade, é isso que a gente fala, né? Por mais dificuldade, por mais assim, cansaço, por mais tudo, né? Fica mais leve, gostoso, você consegue você parar de murmurar, né? Tem coisas boas só. Silêncio. E é gostoso, daí você acaba lendo essa sabedoria de Esther, desse posicionamento dela, de não rebater, de não se enfurecer, de não dar respostas imediatas, de buscar em Deus aquilo que Deus quer. Realmente é isso? Eu, Juliana, preciso muito aprender essa parte, principalmente. A Andréia está aqui na live, ela me conhece também bastante, e ela sabe o quão impulsiva eu sou. Porque as pessoas, até um dia ela me chamou a atenção, as pessoas vêm, me pergunta algo. Eu já estou melhor, tá? Mas as pessoas me perguntam algo sobre algum problema, alguma coisa, eu já quero resolver a vida da pessoa. Eu já quero resolver ali na hora. Eu já falo aonde, quando, aonde ela vai, e já quero tudo. Porque para você, colérica, é muito fácil isso. É tudo muito fácil. Você quer resolver
né? Eu quero resolver a vida de todo mundo. E, e eu preciso me silenciar mais. Eu preciso buscar esse jejum, essa oração. E jejum também de falar. Uhum. Entendeu? Jejum até de murmurar. A Não. minha nora falando lá também, é verdade. Então, assim, as pessoas sabem como eu sou. E eu preciso aprender. Então, quando a gente se posiciona aqui para falar, eu não estou aqui para falar como muitos que vêm na internet e quer pregar uma vida e convencer você de que a vida tem que ser assim, de que você tem que fazer aquilo, de que você tem que ser para você conseguir isso. Não, não é isso. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para testemunhar a nossa vida, que somos tão falha quanto tanto as pessoas que estão do outro lado da tela. Nós somos, às vezes, bem menores. Tem pessoas aqui do outro lado assistindo a live que são, assim, eu julgo mais experiente, mais do que eu. Mas esse não é o intuito. O intuito é justamente isso, essa construção, esse aprendizado. E se eu puder contribuir de alguma forma, testemunhando a nossa vida, né, amiga? Aqui, por que não? Com certeza. Com certeza. Isso é o bonito. Né? Esse compartilhamento. E Não podemos parar. igual Não Tá pode. terminando? Não. Eita! Ó, 8 e 7. Vamos lá. Tem um tempo. É, então, mas estamos finalizando mesmo aqui já, né? Então, a arma de hoje que Esther nos traz, principalmente, né? Principal de tudo, é a verdade. Viver a verdade, né? Porque Mardoqueu defende essa verdade. Ele vive a verdade, né? Não se corrompe para ter status. É o jejum, é a oração. E agora, através do jejum, da verdade, da oração, Esther consegue estar com o rei. E é uma mulher que isso nenhuma outra fazia. Isso não é posição de rainha. Mas ela consegue, após jejuar 3 dias e orar, ela pede para falar com o rei e o rei aceita ela falar. E ela vai se ater com o rei. E nisso, o rei se encanta de ver aquela mulher linda, né? Porque assim, eles não ficam diretos juntos, né? Cada um numa parte do Fala que palácio, né? é mais de 30 dias, né? Que Já, não é isso, estável. isso. Então, assim, mas e como que ela conseguiu falar com o rei? Porque isso não era posição de mulher fazer. Não tinha essa autoridade. Oração, jejum, jejum. Mas como que ela conseguiu? Justamente, ela conseguiu quebrantar o coração do rei através do jejum e da oração, né? E aí e o que ele faz ainda? Ele dá para ela o que ela quiser. Ele falou: eu te dou até metade do meu reinado. E ela só pede que ela possa participar do banquete com Amã e com ele. O que acontece? Ali, ela não fala nada. Olha quão sábia ela é. Ela só quer estar atenta aos movimentos para poder escutar tudo aquilo, ruminar tudo isso, né? E saber qual é o próximo passo que ela vai ter que dar. Porque se ela já chegasse e falasse tudo pro rei, olha, é isso, é aquilo, eu sou também judia, e não sei o quê, porque a mãe até fala pro rei que ela é judia. Mas ele nem se importa com isso. Porque ela é tão ela é tão posicionada, só que ele cita isso como ela é tão bela, né? Ele acha ela encantadora. O que é esse encantamento? Ela tem a luz de Jesus. Ela vive em Deus. Ela tem o Deus vivo. E isso encanta os olhos das pessoas. Quando alguém fala para você, nossa, aquela pessoa, não sei o que ela tem, mas ela é tão encantadora. O que é isso? É a pessoa que tem Deus. A pessoa que está em Deus. É tão gostoso estar perto, que a gente faz tudo, né? Estratégia, né? É bem isso, minha irmã. Eu estava aqui para falar sobre isso. Quantas Ah, vezes
né? Com alguma coisa que você não, né, tá, fica ali aflita, ou você descobre. Isso. Quantas vezes você já vai, eu vou quebrar tudo, eu vou xingar Jesus. Aham. Quantas vezes? Quantas vezes eu já não fiz isso, né? E discussões ou querer, né, tirar Uhum. satisfação. Mas é isso, era a falta dessa luz. Era a falta de um Isso. jejum, era a falta de um silenciar. Então é isso que nós temos que aprender com Esther. É essa oração, é esse jejum, é esse silenciar, é ter a sabedoria. Às Isso. vezes é isso no relacionamento. Às vezes você precisa falar alguma coisa para o esposo, né? Quer tomar alguma decisão de trabalho, né? E às vezes se Uhum. você chegar, o marido tá cansado, já, ó, eu quero isso, 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 eu preciso comprar alguma coisa, né? Preciso investir alguma coisa, ou sei lá. Não, não vai ter uma resposta talvez boa, né? Ou às vezes acaba tendo Uhum. discussão. E às vezes nós precisamos fazer esse banquete como ela fez ali, né? Isso. Vê-lo bem, é tratá-lo para você conseguir ter uma resposta boa e sem briga. Você vai ver que no decorrer, sem briga. Por isso que fala que a mulher sábia edifica seu lar, É mulher sábia. né? E quando a gente saber silenciar, porque é, eu sou colérica, você é sanguínea, e as pessoas assim, é, é muito fácil de jogar tudo pro alto, né? Muito rápido, né? Então, a gente ter esse entendimento, esse esclarecimento, começa a mudar o olhar, começa a mudar a situação. Você mesmo, amiga, olha, igual eu te falo sempre, o, qual era a Michelle de 2 anos atrás e a Michelle de hoje, Ficou lá. né? Graças a Deus ficou lá. É, por, Mas eu aprendi muito com ela. Se não fosse ela lá atrás, quem seria eu hoje? justo. A história vem. E não pode Uhum. ficar e deixar. A conta chega, né? A conta chega e é preciso pagá-la de alguma forma. E nada melhor do que pagar significando tudo isso, né? Uhum. A Aprende. gente vai aprendendo, né? Então vai refletindo para que não se repita a situação, né? A gente vai aprendendo com as histórias contadas, com as leituras bíblicas, enfim. Mas é ter essa escuta, mais uma vez, essa escuta do que está acontecendo. Como dizia o Jacob, né? Que a gente começou ali nossa amizade, nosso crescimento ali de autoconhecimento. Ele falava, o que esse barulho quer dizer, né? O que esse barulho aqui fora está dizendo, né? O que Essa... todo esse barulho, né? Precisamos realmente assim, ter essa atenção, né? E assim, É, às vezes vem essas ideias, vontade de gritar, de falar, de, né, espernear. Quando você se aham, começa a escrever, ou coloca lá o que você gostaria de fazer e realmente faz essa oração naquilo ali. É isso mesmo essa decisão mesmo que tem que tomar? Porque quando a gente age no impulso, e assim, olha, eu sou muito de agir no impulso, gente. Muito uhum, eu me machuquei. E muito eu precisei me machucar. Eu precisei cair para aprender, né? E é isso que a gente vem uhum, falando. Mas quando você realmente entende que tem um caminho que pode ser mais leve, que é esse caminho de silêncio, é esse caminho da mulher mais sábia, essa sabedoria você vai encontrar no silêncio. Ele vem, isso, a resposta vem, né? A calma isso, vem, a paz no lar vem. é, Mas depende da gente. Não queira que o outro, né, os outros, né, o mundo inteiro mude para que é, a tua vida melhore. Não, é você que tem. é. E tudo muda a partir de que a gente muda, né? Sim. Porque quando a gente entende que por mais que o outro faça as coisas, mas eu não sou os outros, eu sou dono de mim. Eu não preciso permitir que esse outro interfira na minha decisão, que o outro interfira na minha vivência. Eu tenho a minha história. E Esther, ela entende isso também, que ela fale, talvez seja esse o propósito na qual eu fui designada como rainha, para salvar o povo dela,
né? Por isso que ela está lá. E então talvez seja esse o propósito de Deus, né? Buscar, não, isso mesmo, agir no impulso. É o que eu vou levar nessa live de Voltei. Deu uma pausa ah, aí. a Andrea falou que o que ela vai levar da live hoje é que tem que saber silenciar mais, não agir por tanto impulso. Bastante iniciar, então, ó. Hoje o que é a arma que ela nos dá mesmo, o ápice aqui é isso, né? Que é no jejum e na oração, ou seja, no silenciar, buscar as respostas em Deus mesmo. Mas a Andrea ela é uma grande Esther. Olha, que bênção, muitas Estéreis por aqui. Isso. Então, assim, eu acho que estamos excedendo, daqui a pouco o Instagram nos derruba aqui nossa live. Perdendo essa live, nós temos, passamos um minuto, vamos finalizar então, vai. Então, gente, muito obrigado. Hoje fica para nós, então, essa é a verdade, né? As armas que devemos ouvir, ou, enfim, os conselhos, a verdade, ou a oração, o jejum, esse silenciar-se em Deus. São as armas que Esther nos traz hoje, tá? Vamos construindo dia a dia. Amanhã seguimos do capítulo 5 em diante. De novo. Do capítulo 5 em diante. Isso aí. E a gente vai dando continuidade. Agora, hoje falamos de política, falamos de submissão, falamos de silêncio, de oração, de jejum, de o Deus vivo, né? E quantas Esther Deus vai levantar dessas lives aqui, né? Estamos aqui para isso. Esse o nosso intuito. Você não pegou o livro de Esther, né? Pegue, estude ele, né? Leia ele. A leitura do dia, às vezes você quer ler um livro aí qualquer, pegue o livro de Esther para ler. Lê um capítulo por dia. Hoje nós fizemos o 3 e o 4. 5. Fomos os 5 hoje, amiga. Isso. Então, a partir daí, leia, faça essa leitura e aprenda com Esther. Né? Qualquer coisa, reveja a live de ontem e de hoje de novo, porque é isso que eu fiz ontem. Falei, bom dia, Lu! Eu comecei a colocar de novo a live, eu falei assim, porque a gente está aqui falando e às vezes eu preciso parar e escutar novamente. E, nossa, é isso mesmo. Eu vou colocar. Que bom, Indy. Né? A Indy já lendo, ai que bom isso. Depois postem que vocês estão lendo, marque a gente. É bem legal. Essa interação, vamos crescer junto, vamos fazer um movimento aí. E a gente está ainda no capítulo, a partir de amanhã, vai ser dos 5 em diante, né? Já entrando no 6, e são 10 capítulos, lembrando disso. Vamos já em oração e jejum, tá? Vamos fazer esses 3 dias que vai seguir aí, oração e jejum. Propõe a vocês, mas principalmente que Deus nos mostre qual o próximo livro a gente lê, tá? Vamos crescer juntas aqui, com as mulheres, já que Deus nos confiou, né? Tá sendo muito lindo, olha, para ser o dia. Eu não sei vocês, mas eu estou amando. Eu estou gostando e estou aprendendo muito. Obrigada. Olha lá, já está no capítulo 8, já, ó, que maravilha. E, ó, isso aí. Não sei se vocês assinam o Lumine. Tem um filme da Esther. É lindo, é lindo. Se não, também no YouTube alguns outros filmes, né? É lindo. É bem bonito mesmo. Na live, você depois volta para assistir ela. Vai lá para salvar, amiga. Olá. Gente, beijo. Até amanhã, 7h15, hein? Não esqueçam. Tchau, tchau. Tchau, amiga. Beijo. Beijo.